Nesta videoaula, irei apresentar um vídeo de um filósofo ateu em um podcast, onde ele afirma que os deuses são construções humanas, e em seguida darei minhas contribuições e complementos nas suas falas. Então, vamos ao vídeo a seguir. Da sua visão, assim, você acha que Deus, ele foi descoberto, né? Eu imagino que você vai dizer que é uma criação, né? Humana. Sim. Qual das duas opções, assim? Não, mas é o dilema do ovo e da galinha, né? Né? Deus vem depois da humanidade. Os deuses, A ideia né? de Deus, no caso, esse Sim. Deus antropomorfizado. Não há nem necessariamente só esse. Existem várias hierofanias, que são as manifestações do sagrado, né? Algumas das quais nem têm essa forma humana. Nós temos dos deuses abraâmicos, nós herdamos essa visão paternalista de um homem, inclusive, aí, como diz Michel Onfray, preso na lógica da moral dos povos do deserto, que foi ali que foi inventado o nosso Deus, agora cristão, mas abraâmico, dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. É o mesmo Deus. É o mesmo texto, inclusive, só com adições, né? Profetas distintos. Então, a nossa específica tem esse Deus antropomórfico. O panteão grego também tinha. Tá? Os romanos também se aproveitaram disso. Mas tem hierofanias que são manifestações do sagrado, vegetais de comunidades e culturas que veem deuses ou divindades em animais. Ou em formas vegetais até. E tem hierofanias do mar, marítimas, que tem peixes ou animais meio misturados ali, quimeras imaginárias. Interessante. Também. Ou às vezes o próprio mar, o ciclo dele, a forma como ele traz vida ou leva vida. A nossa é do céu, é uma hierofania celestial. Povos do deserto inventaram a nossa religião. O que eles têm? 50% do que vem é céu. Para baixo é morte, é areia, é escassez. A vida vem de cima, é de onde chove. Os ciclos são regrados por cima. Então os deuses só podem estar lá. À noite eu vejo estrelas. Imagina, não tinha poluição. Você via muitas estrelas. Não é possível que isso tudo não signifique alguma coisa. E essa ideia no imaginário coletivo foi importante para a humanidade como ter prosperado, né? Exato. Como sistema de mediação. E a gente tem outros sistemas de mediação, de interface com o mistério. A gente tem a religião, a gente tem poesia, como o Dilthey coloca. A poesia foi, antes da filosofia, uma das principais linguagens de mediação com o mistério. Você descarta a possibilidade de existir um Deus, mesmo que ele não esteja nem aí para assim, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, quer dizer, ele só criou tudo, sabe? Como que você explica a origem de tudo e por que as coisas são como são? Não, ninguém explica a origem de tudo. Nós estamos todos seres humanos aqui na mesma condição animal, nessa terra, a gente não sabe de nada. Claro, mas Ninguém qual que é a sua explica, opinião em relação a isso, né? Não há explicação sobre a origem das coisas. Não significa que não ter explicação a gente deva executar um salto de fé e falar foi um Deus. Deus, como conceito humano, por si só já estaria errado, porque pode ser qualquer outra coisa que a gente nem saiba o que é. Tá? Eu, agora, de tudo que vi, excluo a necessidade desse salto de fé, de crer em qualquer coisa. Por que não um acidente? Qual é o problema do acidente? Porque a gente foge disso. Tá? Mas não teria que ter algo para proporcionar o acidente? Não tem nenhuma necessidade. Isso daí é uma confusão clássica com relação à teoria da causalidade, que vem inclusive da física aristotélica. Está no Física dele. De que deveria ter um motor imóvel. A coisa lá atrás que movimenta tudo. Uhum. E essa não se movimenta. Porque ele tinha que explicar como as esferas rodavam. Não faz sentido nenhum hoje em dia. Pelo amor de Deus, estamos no século XXI. Não tem esfera nenhuma. Mas isso não é do ponto de vista ontológico? Foi traduzido até para a física newtoniana das partículas. Aí falaram, mas quem movimentou a primeira partícula? E recebeu também essa versão na história. Que também hoje em dia já não faz sentido nenhum. É que aqui ele corresponda com você. É o que Camus chama de nostalgia da unidade. A gente vive nessa nostalgia de que houve uma unidade em que a gente era bem-vindo no universo. Isso é um acidente, cara. Isso é um acidente, tá tudo bem. Tá tudo bem ser um acidente. A gente projeta nossa forma de entender o universo para qualquer coisa, né?
Sim. E projetaria também para isso. Uma condição, né? Então, a resposta mais honesta, intelectualmente falando, é ser agnóstico nesse assunto. Quer dizer, eu não sei. Sim, sim, desde que o agnosticismo não corrobore com a possibilidade de existência de algum dos deuses já inventados. Mas aí então. Não, qualquer outra Você não coisa. tá sendo honesto, né? Não, De certa não. forma. O que eu posso dizer é o seguinte: todos esses que foram inventados pela humanidade são humanos. Ah, não. Esses que foram Entende? inventados, mas pode Exato. ser um outro que não foi. É o que eu falei. Eu sou agnóstico a partir do momento que a gente não fale, mas pode ser que não. Não pode ser. Esses daqui não. Não, a gente tá perdendo tempo. Qualquer outra coisa, sei lá, meus seres da quarta dimensão. Qualquer coisa. Vai, beleza. Abre pra lá a possibilidade. Deixem aberto. Vamos descobrir. Não brigo por uma posição, porque é evidente que a gente não saiba e nem tem acesso à realidade. Uhum. Porque podem existir trilhões ou infinitos deuses, por que vão ser justamente esses que a sociedade criou aqui, né? Com a cara da sociedade que criou. Então, no Egito, lá você tinha fome, no deserto você criava deuses sei lá, da alimentação, Agricultura. da agricultura. E aí na Grécia, da expansão e da lógica, e daí os romanos, os deuses da guerra, os nossos são os deuses dos sistemas sociais, da pobreza. É o Deus que protege os pobres. Quando a gente estava alicerçando os princípios de uma organização de castas financeiramente organizada como a gente vive hoje em dia. É o Deus desse sistema. Os deuses hoje em dia, inclusive aí uma provocação de Agamben, hoje em dia, esses deuses todos, incluindo os abraâmicos, eles já são praticamente, primeiro, né, mito, o Deus do outro é sempre mito para você. Né? Mito é o Deus do outro. E esses deuses que a gente tem, mesmo os abraâmicos, eles já estão numa mitologização estranha, porque a gente se relaciona, é uma provocação de George Agamben, mais com o dinheiro como Deus do que com esses deuses, porque o dinheiro, ele opera sobre a sua vida, ele determina o que você faz desde o princípio que você acorda, isso é Deus. Ele é invisível, ele tem um poder invisível, ele tem significações no mundo, mas a gente não precisa nem segurar mais elas, tá digital. Todo mundo acredita como consenso, isso é um Deus, isso tudo descreve um Deus. Que um antropólogo do futuro vai olhar pra gente e falar, cara, que isso daí, sei lá, os abraâmicos já eram um mito pra esses caras. Eles falavam, Deus, o Deus de verdade que você acredita, você nem cita ele. Ele existe. O dinheiro. Ele determina a sua vida. Ele determina tudo o que você faz, como você se movimenta, o que você faz correto ou incorretamente em busca dele. Então é muito interessante que no futuro provavelmente ele vai ser visto. Interessantíssimo. Sim. Não é à toa que a gente vê muitos crentes que... E a teologia do domínio, né? Que tem a parada da prosperidade e tal, que pedem assim, não, eu quero prosperar financeiramente. Quer dizer, será que é Deus que tá no topo ou é o dinheiro, né? Exato. Você tá tomando ali na verdade, Deus, uma figura de Deus como uma simbolização do dinheiro. O que representa que você conseguiu não é Deus falar pra você, te iluminar e falar, você conseguiu, e você tá feliz. Você não vai ficar feliz com isso. O que garante que você conseguiu é o dinheiro aparecer na sua conta. Uhum. Você não tá mais contente apenas com o Deus falar pra você, te iluminar, sei lá. Quando o filósofo diz que os deuses vieram depois da humanidade, certíssimo sua colocação, porque os deuses só existem por causa da humanidade. O que seria dos deuses se não fosse a humanidade, ou seja, o homem? Simplesmente não seriam nada, nem existiriam. Eles só existem na mente humana, porque foi a mente humana que construiu os deuses conforme a imagem e semelhança e a necessidade de um povo. Exatamente, cada povo ou civilização criaram seus deuses conforme as suas necessidades e culturas. Por exemplo, ali no chamado Crescente Fértil, é uma região do atual Oriente Médio que tinham muitas culturas. A cultura que mais era forte eram os povos ali da Mesopotâmia. Era a cultura do barro, porque trabalhava-se muito com a cultura da agricultura, que era o modo de produção daquela região. Era a agricultura. Já que aqueles povos que viviam ali no Crescente Fértil,
onde seus modos de produções de sobrevivência era através da terra, então eles simbolizaram a terra como algo sagrado, onde os povos eram criações divinas através do barro. Também associaram os deuses a sentimentos, a fenômenos da natureza, a agricultura, a fertilidade, a jogos. Também existe o mito da criação do homem através do milho pelos maias na história dos povos pré-colombianos. Na Mesopotâmia, a deusa Istar era a deusa do amor, da guerra, da fertilidade. Também existe a deusa Inanna, que é a mesma deusa Istar. O que muda é a nomenclatura, onde Inanna era adorada pelos povos acadianos, sumérios e assírios. A deusa Asherá, que era uma deusa do panteão cananeu, ela era associada como deusa da fertilidade, da maternidade e do poder. O deus El, que também é um deus do panteão cananeu em Canaã, o deus El era o deus supremo, o pai de todos os deuses e de toda a humanidade, e o marido da deusa Asherá. Ele era frequentemente chamado de Deus Altíssimo e era considerado o chefe do panteão cananeu. Embora em algumas tradições tenha sido identificado com o deus Yahvé, que no caso Javé, o deus El e o deus Yahvé eram originalmente divindades distintas, com o deus El sendo a divindade suprema e o deus Yahvé, o deus nacional dos israelitas. Se formos falar aqui nos deuses que existem, seria mais ou menos um ano ou até mais, porque são aproximadamente 330 milhões de deuses que existem no mundo. Então, enquanto as pessoas não entenderem que religião é apenas uma manifestação social, cultural, político e econômico de um povo, trazido consigo vários elementos culturais e religiosos de outros povos. Se elas não tiverem esses entendimentos, vão passarem a vida enganadas, sendo usadas como massa de manobras pelo resto de suas vidas. Vão ser sempre massas de manobras nas mãos dos mais espertos. Infelizmente, essa é a realidade. Porque foi apresentado a essas pessoas um livro como único, verdadeiro e divino, já que as pessoas não estudam história, nem história da religião, nem filosofia, nem sociologia, nem antropologia, nem egiptologia, nem arqueologia, ou seja, são totalmente leigos ou leigas nessas áreas de conhecimentos. Então, fica fácil de enganar, manipular e alienar essas pessoas. Não estou me referindo às pessoas analfabetas e nem dos analfabetismos funcionais. Estou me referindo a pessoas que têm doutorado, mestrado, pós-graduação, que são enganados e massas de manobras do sistema religioso. Imagine uma pessoa que tem doutorado acreditar em cobra falante, que o homem veio do barro, que o mundo foi criado dentro de 7 dias como um passe de mágica, que até hoje a realidade mostra que o mundo não foi criado do nada, que o universo não foi criado do nada. Porque, para uma galáxia nascer e se formar, ela precisa de vários elementos químicos. Ela passa por um processo muito lento de trilhões de anos. Até hoje, a nossa Via Láctea passa por evoluções, está em constantes transformações. Daqui a cerca de 4,5 bilhões de anos, ela vai se encontrar com a galáxia de Andrômeda. E esse encontro vai causar uma colisão e esperada a se tornar uma fusão, formando uma nova galáxia. Então, para mim, é uma vergonha uma pessoa estudada que tem formação acadêmica ter um pensamento tão retrógrado
e primitivo dessa natureza. Porque imagine um professor em suas aulas falar para os alunos que o homem foi feito do barro e o universo foi criado em um passe de mágica. Assim relata em Gênesis. Na verdade, é uma decadência para o sistema educacional brasileiro. É um retrocesso para a educação e para a ciência. É você jogar todos os seus diplomas e certificados na lata do lixo. O correto seria: a vida surgiu a partir de vários fatores combinatórios de elementos químicos, através do que conhecemos como poeiras estelar, onde seguimos um processo evolutivo pré-histórico de várias ramificações de grupos de hominídeos em torno de um único ancestral comum. Para quem não sabe, tudo que existe no universo surgiu a partir de poeira estelares, inclusive os seres vivos. Lembrando que esses elementos químicos que dão origem a tudo no universo, eles estão na tabela periódica em química. Por que um professor dizer para seus alunos essas mitologias bíblicas? Ele está descredibilizando os livros de ciência, os livros de história, os livros de geografia, os livros de química, de biologia, enfim. O seu conhecimento acadêmico está sendo descredibilizado por ele mesmo. Está jogando tudo na lata do lixo. Por que não se pode colocar um livro religioso como História e Ciência, onde ele tem uma visão totalmente arcaica, primitiva, da visão de um povo de uma determinada época e cultura? Porque a visão e o entendimento que está na Bíblia é um entendimento de uma época onde as pessoas achavam que as estrelas estavam penduradas a ponto de cair sobre a terra, onde elas achavam que a terra era plana, o sol girava em torno da terra plana, onde o céu era dentro de um domo, que só existia a lua, o sol, as estrelas e o planeta Terra. Não é como a gente sabe hoje, que o universo se expande, onde existem milhares e milhares de galáxias, trilhões de planetas e por aí se vai. Então, infelizmente, um acadêmico que pensa em uma visão da Bíblia, ele há vergonha daquilo que podemos chamar de sistema educacional brasileiro, e ainda mais se for um professor. A questão é quando o filósofo fala que a existência da vida foi um acidente, um acaso. Muitas pessoas, quando olham para todas essas paisagens de infinitas coisas, aí, por falta de conhecimento, elas associam todas essas complexidades de coisas que existem no mundo e no universo como a criação de um Deus. Aí tem gente que diz: por que só a Terra tem vida, se não foi através de um Deus? Para a pessoa que não sabe, a Terra foi contemplada para a existência de seres vivos, porque ela ganhou durante a sua formação, é o que chamamos de zona habitável, ou seja, a Terra ficou em um ponto onde a temperatura do Sol é adequada para a vida, onde existe água adequada para a existência dos seres vivos, onde sua estrutura rochosa é adequada para plantar e ali sobreviver dela. Ou seja, foi essa zona habitável e todo o componente do planeta Terra ofereceu condições para o surgimento da vida. Não é como muita gente pensa, que um Deus com uma varinha mágica criou tudo de uma vez só, como conto de fadas. Aquela criação do mundo em Gênesis é um conto de fadas, é a mesma narrativa. Ou seja, tem a mesma estrutura de um gênero textual conto de fadas, onde um ser espiritual poderoso criou o mundo em 7 dias. Deixou tudo prontinho, bonitinho, tudo perfeito, um paraíso. A gente só encontra narrativas dessa natureza só dentro do cenário dos gêneros textuais contos de fadas. Exatamente, caso exista um Deus
por trás de todas essas complexidades? Não são esses deuses inventados pelos seres humanos, esses que estão em livros religiosos, em livros épicos históricos, como Epopeia de Gilgamesh, ou seja, não são nenhum desses 330 milhões de deuses que existem no mundo. Porque é óbvio que todos esses deuses foram inventados por homens gananciosos, maléficos, que queriam justificar seus atos criminosos em nome de um deus ou deuses. Por isso que amo o pensamento crítico dos ateus ou agnósticos, porque eles são verdadeiros e direto no ponto. Não ficam enrolando, querendo passar pano. Exatamente, o dinheiro é o maior deus da humanidade. É através do dinheiro que movemos tudo. Isso, até para você nascer e morrer, o dinheiro é indispensável. Você pode eliminar, matar todos os deuses da sua vida, mas você não pode passar 24 horas sem dinheiro. Por que você acha todas essas brigas de políticos e líderes religiosos? Você acha que é por causa de um Deus? Nunca na vida eles falam de um Deus porque eles precisam ganhar votos e encher igrejas e templos com ovelhas e gados retardados. Na verdade, as igrejas são os maiores currais eleitorais do mundo. É igualzinho à política do voto do cabresto e à república dos governadores. Os líderes religiosos e políticos não estão nem aí para os deuses. Eles querem é dinheiro, poder, mansões, impérios, confortos, luxúria. E você viveu uma vida desgraçada acreditando em uma mitologia até o último dia de sua vida. Por isso que admiro o raciocínio dos ateus, porque eles são totalmente cirúrgicos e verdadeiros nas palavras. Não vivem no mundo de fantasias fictícias. Porque não adianta a gente fantasiar, viver um mundo que não existe, que a realidade é outra. Então, é melhor encarar a realidade e a verdade do que padecer no engano e na estupidez. Então, por aqui vou concluindo este maravilhoso vídeo, onde traz reflexão e muitos conhecimentos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.